Minas Gerais, 1872. A noite caía pesada sobre a fazenda de barro e madeira que se erguia solitária entre as montanhas, e uma tensão invisível pairava no ar, mais densa que a fumaça das velas. A lua surgia tímida no horizonte, iluminando os caminhos de pedra e os campos que pareciam sussurrar segredos de outrora. Todos na casa sabiam que aquela noite seria diferente. A Sinhá, dona de elegância e poder, aguardava seu marido recém-casado, e o clima de expectativa misturava nervosismo, desejo e medo. Mas ninguém podia imaginar que entre os ecos da riqueza e da tradição, a história daquela noite mudaria para sempre. Entre sombras e lamúrias, uma escrava jovem e silenciosa observava cada movimento, cada passo ensaiado, cada risada controlada. Ela sabia, no fundo, que seu destino e o da família estavam prestes a se entrelaçar de forma tão inesperada quanto inevitável. A cerimônia era simples, mas carregava o peso de gerações. A casa, decorada com flores frescas e cortinas de linho, exalava um perfume de pompa e tradição. Os criados corriam de um lado para o outro, preparando o quarto que, naquela noite, deveria selar não apenas uma união, mas a continuidade de uma herança que definiria o futuro de todos. A Sinhá, elegante e confiante, não podia imaginar que os planos cuidadosamente traçados seriam abalados por um ato silencioso, quase imperceptível, de alguém que o mundo chamava de inferior, mas cujo coração e astúcia não poderiam ser subestimados. Quando as luzes da candeia tremeluziram, anunciando o início da noite, a escrava entrou silenciosa, substituindo sem alarde a presença que todos esperavam. A Sinhá, por uma razão que somente o destino conhecia, havia sido retida por circunstâncias misteriosas, e naquele instante, a jovem se tornou a protagonista de uma história que jamais seria contada com clareza. O marido recém-casado, confuso e tentado pela situação inusitada, foi seduzido pelo mistério, sem perceber que cada gesto carregava consequências que ecoariam por décadas. O quarto parecia encolher, o ar ficava mais pesado, e os olhos da escrava, atentos e calculistas, observavam cada reação, cada suspiro, cada batida do coração que pulsava nervoso no silêncio, quase religioso da noite. Enquanto isso, no salão principal, risos e conversas continuavam, ignorantes do drama que se desenrolava logo acima. A herança que deveria garantir riqueza, poder e estabilidade, começava a se transformar em uma armadilha invisível, preparada não por mãos humanas, mas pela própria história da fazenda e pelos segredos guardados nas paredes e nos ventos que passavam pelos corredores. E ali, naquele instante, a linha entre poder e subjugação, entre amor e manipulação, começava a se borrar. Cada movimento da jovem escrava era calculado, mas também carregava uma tensão emocional que poderia explodir a qualquer momento, transformando a noite em um ponto de ruptura histórico. Ninguém, nem mesmo os patriarcas da família, poderia prever que aquela noite não seria apenas sobre um casamento, mas sobre o destino de gerações inteiras. A escrava que substituiu a Sinhá naquela noite de núpcias carregava, sem saber, a chave para uma reviravolta que abalaria os alicerces da fazenda. A herança, que deveria ser um selo de poder, começava a revelar sua face mais obscura, afundando mais do que riqueza, mas a própria moral e honra de quem acreditava controlar o destino de todos. Cada gesto, cada toque, cada suspiro se tornava um fio invisível entre passado e futuro, entre culpa e astúcia, entre liberdade e aprisionamento. E no auge da noite, quando as sombras pareciam mais densas e a respiração carregava a tensão de um segredo prestes a se revelar, o destino se fez presente com força avassaladora. A escrava silenciosa sorriu para si mesma, não de maldade, mas de compreensão. Ela sabia que aquela noite não era apenas sobre a substituição de um corpo, mas sobre a transformação de uma história inteira. A cada segundo que passava, o suspense crescia, e o público, se pudesse ver, sentiria um arrepio. Algo estava prestes a explodir, algo que mudaria para sempre a fazenda, os patrões e a própria definição de herança. Se você acha que isso é apenas mais uma história de época, espere para ver os próximos acontecimentos. A tensão não vai diminuir, e cada capítulo que virá trará mais mistério, mais reviravoltas e mais segredos que ninguém ousou revelar. Comente abaixo o que você acha que vai acontecer. Inscreva-se para não perder nenhum detalhe.
e deixe seu like se está pronto para descobrir como a herança que deveria garantir fortuna acabou afundando tudo em Minas Gerais de 1872. A noite avançava, lenta e implacável, e cada passo nos corredores de madeira parecia ecoar histórias antigas, histórias que ninguém ousava lembrar, mas que de alguma forma se manifestavam naquela atmosfera carregada de segredos. A escrava, agora quase invisível, movia-se com a graça de quem conhece o espaço e a fragilidade humana, e cada gesto seu parecia calculado para manter o equilíbrio entre curiosidade e temor. O marido recém-casado, ainda envolto pela confusão do inesperado, não percebia que a trama estava sendo tecida bem diante de seus olhos. Ele acreditava estar diante de um simples acaso, uma substituição passageira que a tradição jamais aceitara, mas que, na verdade, carregava consigo o peso de uma vingança silenciosa, de uma herança que não pertencia somente à riqueza, mas à memória das dores e injustiças acumuladas naquela terra. Enquanto isso, a fazenda respirava junto com a tensão da noite. O vento passava pelos galhos secos das árvores, sussurrando o que ninguém ousava pronunciar, que a fortuna, construída sobre suor e sangue, estava prestes a se revelar uma maldição disfarçada de prosperidade. Cada peça de mobília, cada objeto reluzente na sala de jantar, cada cortina de linho perfumada com essências caras parecia observar silenciosa a ousadia de quem ousava desafiar os códigos da propriedade e da hierarquia. E ali, naquele silêncio pesado, a escrava compreendeu que não se tratava apenas de uma substituição, mas de um momento histórico, onde o poder não era definido por títulos ou riquezas, mas por astúcia, paciência e compreensão profunda do comportamento humano. O marido, confuso, tentava decifrar os sinais, e a cada tentativa de aproximação, sentia-se mais imerso em uma sensação de estranha submissão e fascínio. Ele não entendia a intensidade dos olhares que o acompanhavam, nem o peso das mãos que tocavam levemente seu braço. Mas o coração já começava a perceber que aquela noite não seria esquecida. Cada segundo se arrastava com a força de uma eternidade. E a escrava, atenta a cada nuance, sabia que um pequeno deslize poderia destruir não apenas a noite, mas toda a expectativa que a família depositara na herança. Do outro lado da casa, os criados cochichavam, suspeitando de algo, mas incapazes de perceber a profundidade do que se passava. A tensão da família crescia, invisível e silenciosa, refletida nos olhares suspeitos, nos passos contidos e nos sorrisos forçados. A própria Sinhá, que deveria estar no quarto, era lembrada apenas como uma ausência que carregava consigo a ameaça de uma vingança que ninguém podia controlar. A riqueza, que sempre parecia ser o escudo da família, começava a se tornar uma armadilha, e o futuro que todos imaginavam seguro mostrava suas fissuras mais profundas. No quarto, o clima se intensificava. Cada gesto da escrava, cada palavra sussurrada, era uma dança delicada entre poder e submissão. A tensão entre eles não era apenas física, mas psicológica, emocional, quase espiritual. Ela compreendia a fragilidade do homem, sua vulnerabilidade diante do desconhecido e da astúcia silenciosa de quem, por anos, fora subestimada. E naquele instante, a escrava não era apenas uma substituta. Era a peça-chave de uma história que começava a desafiar toda a lógica. Uma história onde a herança que deveria trazer glória começava a afundar, lentamente como areia fina entre os dedos. Fora do quarto, os sinais de inquietação eram perceptíveis. O patriarca, preocupado com detalhes banais, não percebia que os verdadeiros desastres não estavam nas contas ou nos bens, mas naquilo que ninguém podia medir: lealdade, engano e segredo. E a cada passo da noite a tensão aumentava, levando todos de forma silenciosa a um ponto de ruptura. A escrava sabia que a hora do desfecho se aproximava, e que cada instante restante carregava a possibilidade de uma revelação devastadora. O suspense se tornava quase insuportável, e qualquer movimento errado poderia desencadear uma cadeia de acontecimentos que mudaria para sempre a vida na fazenda. E então, como se o tempo tivesse decidido acelerar, o primeiro sussurro da herança corrompida começou a se revelar. Uma carta esquecida, um documento antigo, talvez uma simples lembrança de outro tempo, veio à tona, trazendo consigo segredos que deveriam permanecer enterrados. A escrava observava, atenta,
Ciente de que aquele momento era crucial, o marido, ainda imerso em confusão, começou a perceber que o que parecia uma noite comum era, na verdade, um teste invisível de poder e inteligência. O peso da herança, que até então parecia uma bênção, começava a se mostrar como maldição, e a tensão atingia um clímax silencioso, prestes a explodir em revelações que ninguém poderia ignorar. Se você está preso a essa história, como quem assiste a um segredo prestes a ser revelado, prepare-se. O próximo bloco vai trazer mais tensão, intriga e reviravoltas que você jamais imaginou. A cada momento, a escrava se aproxima do controle total da situação, e a herança que parecia afundar só vai se tornar mais perigosa. Não se esqueça de comentar o que você acha que vai acontecer, deixar seu like e se inscrever para não perder os próximos capítulos dessa história, que mistura mistério, poder e destino em Minas Gerais de 1872. A madrugada avançava com passos silenciosos, e cada sombra parecia se mover com vida própria. A escrava, agora mais confiante, caminhava pelo quarto com a elegância discreta de quem compreende a fragilidade humana. O marido recém-casado, ainda tenso e confuso, sentia-se atraído por uma mistura de curiosidade e medo. Ele não entendia como alguém que deveria ser apenas presença invisível poderia controlar a atmosfera de um ambiente inteiro, mas de alguma forma, ela dominava não apenas o espaço, mas também os pensamentos dele. E ali, naquele instante, não havia apenas sedução. Havia poder, inteligência e uma estratégia silenciosa que transformava cada gesto em arma e cada olhar em aviso. Enquanto isso, na sala principal, os sussurros se tornavam mais urgentes. Os criados começavam a perceber que algo extraordinário se desenrolava, mas ninguém ousava interferir. A herança, que até então era sinônimo de riqueza e segurança, revelava-se como um peso invisível, capaz de afundar não apenas a fortuna, mas também a honra e a reputação da família. Documentos antigos, contratos mal interpretados, segredos que deveriam permanecer enterrados começavam a surgir de maneira inesperada, e cada revelação aumentava a tensão no ar. A escrava compreendia que cada detalhe poderia ser usado a seu favor, e, em silêncio, observava a fragilidade da estrutura familiar diante do inesperado. O marido, tentando decifrar a situação, começava a se sentir preso entre o desejo e a compreensão do que estava realmente acontecendo. Cada palavra que ela sussurrava, cada toque suave, carregava camadas de significado que ele ainda não podia compreender totalmente. A noite não era mais apenas uma celebração de união. Era um campo minado emocional, onde qualquer passo em falso poderia desencadear destruição. A escrava, por sua vez, não demonstrava pressa, mas sim uma paciência calculada. Ela sabia que a hora certa de agir era mais poderosa que qualquer gesto impulsivo. A herança, a riqueza e os segredos que deveriam proteger a família tornavam-se instrumentos silenciosos em suas mãos, moldando um destino que ninguém ousava imaginar. Do lado de fora, o vento carregava o som de passos discretos e farfalhar de folhas secas, como se a própria natureza testemunhasse o drama que se desenrolava. A lua, agora mais alta no céu, iluminava parcialmente o cenário, revelando pequenas imperfeições na fachada da riqueza e na rotina aparentemente perfeita da fazenda. Cada detalhe, cada gesto, cada olhar carregava uma tensão palpável, e a escrava compreendia que aquele era o momento em que a verdadeira história começaria a se revelar. A riqueza, que deveria garantir conforto, transformava-se em armadilha, e cada decisão humana parecia apenas empurrar todos em direção a um abismo invisível. A revelação final começou com um simples documento encontrado entre os pertences da família. Um papel antigo, amarelado pelo tempo, mas carregado de poder e segredo. Ali estava escrito o que ninguém jamais deveria saber, o que mudaria não apenas a vida da família, mas também a percepção de todos sobre justiça, lealdade e destino. A escrava percebeu naquele instante que a herança, que parecia apenas material, tinha uma dimensão muito maior, uma capacidade de destruir ou libertar que ninguém suspeitava. Ela sabia que a hora da verdade estava próxima e que o clímax daquela noite se aproximava como um trovão silencioso, prestes a rasgar o céu. O marido, confrontado com a evidência do segredo,
Sentiu o chão sumir sob seus pés. A tensão emocional atingia o auge e ele compreendeu, finalmente, que não se tratava de sorte, acaso ou destino cego, mas da astúcia de alguém que soube esperar e compreender o momento certo. A escrava, silenciosa e confiante, tornou-se a chave de uma noite que redefiniria para sempre a história da fazenda e o significado da herança que antes parecia tão segura. O suspense atingia seu clímax, e cada respiração no quarto carregava a sensação de iminência de um desastre ou de uma libertação silenciosa, dependendo da interpretação de cada um. E então, quando tudo parecia prestes a explodir, uma última escolha precisava ser feita. A escrava poderia reivindicar seu poder, expor os segredos, transformar o destino da família e da herança para sempre. O marido, atônito, percebia que cada decisão humana naquele momento poderia mudar não apenas aquela noite, mas décadas futuras. O silêncio, denso e quase sufocante, envolvia a cena, e o público, se pudesse sentir, estaria com o coração acelerado, antecipando o que viria a seguir. Cada gesto da jovem escrava carregava não apenas intenção, mas também consequência, e a tensão não deixava espaço para erro ou dúvida. Se você está sentindo o suspense crescer, prepare-se. Nos próximos blocos, cada segredo será revelado, cada tensão atingirá o ápice, e a história da escrava que substituiu a sinhá na noite de núpcias vai mostrar como a herança que deveria garantir riqueza acabou afundando tudo. Comente abaixo o que você acha que vai acontecer a seguir. Deixe seu like se está preso a essa história. Inscreva-se para não perder os próximos capítulos, onde cada mistério será desvendado com intensidade e emoção sem igual. O amanhecer ainda estava longe, mas os primeiros sinais de luz tímida atravessavam as cortinas do quarto, iluminando parcialmente a cena que se desenrolava. A escrava, silenciosa e serena, observava o marido com um olhar que carregava mais poder do que qualquer título ou riqueza jamais poderia conferir. Ele, por sua vez, sentia-se perdido entre o fascínio e o temor, percebendo que a noite tinha mudado tudo. O que antes parecia um simples incidente, uma substituição temporária, agora revelava camadas de manipulação, estratégia e um conhecimento profundo do comportamento humano que ele jamais poderia imaginar. Cada gesto da jovem transformava-se em uma decisão que poderia afundar ou salvar, dependendo da escolha final. No salão principal, a movimentação começava a aumentar. Criados que antes cochichavam agora se aproximavam, curiosos e preocupados, percebendo que algo extraordinário havia acontecido na noite anterior. Mas ninguém ousava interferir diretamente. O silêncio era quebrado apenas pelo sutil ranger das portas, pelo sussurro do vento e pelos passos contidos da escrava que, de forma calculada, caminhava entre o poder da família e a fragilidade de cada membro. A herança, que até então parecia símbolo de riqueza e segurança, começava a se revelar como uma força capaz de corroer laços, reputações e a própria estrutura da fazenda. O marido, finalmente compreendendo a extensão do que ocorrera, sentiu o peso esmagador de cada segredo revelado. Documentos antigos, contratos esquecidos, testamentos escondidos e pequenas ações de anos anteriores começavam a se encaixar como peças de um quebra-cabeça cuidadosamente planejado. Ele percebeu que a escrava não havia apenas substituído a sinhá naquela noite. Ela havia assumido o controle de uma situação que poderia ter destruído qualquer um que se aproximasse sem cautela. Cada movimento, cada palavra, cada toque era carregado de significado, e ele compreendeu que estava diante de alguém que não apenas entendia o poder da herança, mas também dominava a arte de manipulá-la sem jamais ser suspeita. Enquanto isso, a fazenda, testemunha silenciosa de séculos de história, parecia respirar junto com a tensão. Cada parede, cada móvel, cada objeto carregava ecos de decisões passadas, segredos guardados e injustiças que, naquela manhã, começavam a aflorar. A escrava, agora consciente de seu controle sobre a situação, podia moldar o destino da família com sutileza, sabendo que cada revelação poderia destruir reputações ou abrir caminhos para uma nova ordem. A tensão emocional atingia o ápice, e o marido sentia-se cada vez mais incapaz de reagir. Ele compreendia, enfim, que riqueza, títulos e herança não significavam nada diante da inteligência, coragem e paciência silenciosa de alguém que aprendeu a sobreviver nas sombras. E então, como se o destino tivesse decidido intervir,
A Sinhá finalmente apareceu, seus passos hesitantes denunciando confusão e surpresa. Ela entrou no quarto apenas para perceber que sua posição, seu controle e sua autoridade tinham sido sutilmente desafiados e, em certa medida, superados. O choque em seus olhos revelou não apenas a incredulidade, mas o temor diante de algo que ela nunca imaginara. Que uma simples escrava poderia alterar o curso de uma noite e, consequentemente, o destino de toda a família. A tensão atingiu o ápice. O ar parecia pesado demais para respirar, e cada presença no quarto carregava uma eletricidade quase palpável. A herança, até então considerada um bem seguro, revelou-se uma maldição. Aquilo que deveria garantir estabilidade começou a se mostrar como a força capaz de destruir a reputação, a honra e a segurança de todos. Segredos de décadas afloraram em minutos. Decisões antigas se tornaram bombas prestes a explodir. E a manipulação silenciosa da escrava demonstrou que a verdadeira riqueza não estava em ouro ou propriedades, mas na compreensão do comportamento humano e no controle sutil das circunstâncias. O marido, agora consciente de sua própria vulnerabilidade, compreendeu que jamais poderia subestimar ninguém e que a força que parecia frágil poderia, na verdade, mudar destinos inteiros. No momento mais intenso da manhã, a escolha final precisava ser feita. A escrava poderia expor tudo, reivindicar poder e mudar a ordem da fazenda, ou poderia simplesmente desaparecer, mantendo em segredo o que aprendera, deixando que a herança cumprisse seu destino silencioso de afundar expectativas e segredos. O silêncio, denso e carregado de significado, permitia que cada respiração se tornasse um comentário, que cada olhar fosse uma sentença, e que cada decisão pudesse reverberar por gerações. Era a hora do desfecho, e a tensão emocional alcançava seu clímax, mantendo o leitor preso, ansioso por cada revelação. Se você está preso a esta história, sentindo cada suspiro, cada segredo, cada tensão, prepare-se. Nos próximos blocos vamos desvendar o destino final da fazenda, da herança e de todos os envolvidos. Cada ação terá consequência, cada segredo será revelado, e a história da escrava que substituiu a Sinhá na noite de núpcias atingirá um ápice emocional e dramático que vai desafiar tudo o que você imaginava. Não esqueça de comentar sua teoria, deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum detalhe desse desfecho eletrizante. O sol começava a iluminar timidamente as janelas da fazenda, mas a luz não conseguia dissipar a densidade que pairava sobre cada cômodo. A escrava permanecia imóvel por um instante, observando os dois, o marido recém-casado, ainda confuso e vulnerável, e a Sinhá, cujos olhos refletiam incredulidade e uma ponta de raiva contida. O silêncio era absoluto, pesado, como se cada objeto na casa respirasse junto com o drama. Era o instante decisivo, a hora em que o destino se mostraria implacável, revelando que a riqueza, por mais sólida que parecesse, jamais poderia proteger quem ignorava a complexidade da vida, da moral e da astúcia humana. O marido sentiu o peso da realidade esmagar-lhe o peito. Cada documento, cada segredo, cada gesto da noite anterior começava a tomar forma em sua mente. Ele percebeu que não havia controle, que a herança, ao invés de ser um escudo, transformava-se em uma armadilha silenciosa, capaz de afundar qualquer esperança de segurança ou estabilidade. E a escrava, que até então se mantivera quase invisível, agora se erguia como protagonista, não apenas de uma noite, mas de um legado que se tornaria inescapável. Cada passo seu era medido, cada palavra carregava intenção, e cada olhar transmitia uma compreensão profunda de quem realmente tinha poder naquela casa. A Sinhá, confrontada com a situação, sentiu o chão sumir sob seus pés. A arrogância que a riqueza e o título haviam lhe conferido desmoronava diante da simples presença de alguém que, até então, era considerada subalterna. Mas aquela subalterna conhecia os segredos da família, entendia o peso da herança e sabia que, com paciência, cada detalhe poderia ser transformado em arma. O choque era visível, mas não havia gritos, apenas um silêncio pesado, carregado de tensão, em que cada respiração era um aviso e cada gesto uma decisão crucial. A escrava, com a calma de quem compreende o poder da espera, aproximou-se do marido e sussurrou palavras que ninguém mais ouviria.
Mas aquelas palavras eram suficientes para redefinir o equilíbrio de poder. A herança, que parecia apenas material, tornava-se agora símbolo de manipulação, astúcia e domínio. E no instante seguinte, a verdade começou a se revelar em toda a sua intensidade. Segredos de anos, cartas escondidas, decisões encobertas e dívidas ocultas vieram à tona. Não como coincidência, mas como consequência inevitável de escolhas humanas e do destino que, finalmente, se manifestava. A tensão atingiu seu ápice quando a Sinhá percebeu que sua posição estava completamente comprometida. Não era apenas uma questão de orgulho, era a constatação de que o controle que acreditava ter sobre a família e a fazenda era ilusório. O marido, tomado pela confusão e pelo impacto das revelações, compreendeu que a riqueza jamais poderia garantir domínio ou segurança. E a escrava, silenciosa e confiante, tornou-se a chave de uma noite que redefiniria não apenas aquela família, mas toda a percepção de poder, justiça e legado naquela terra. Cada membro da família começou a perceber que a herança não era apenas um bem material, mas um campo minado de segredos e armadilhas emocionais. A escrava, que antes parecia apenas uma substituta temporária, transformava-se em arquiteta do destino, conduzindo cada um através de uma rede invisível de consequências inevitáveis. A noite de núpcias, que deveria ser símbolo de união e prosperidade, se tornava, na verdade, o marco de uma transformação profunda, um divisor de águas que expunha fraquezas, manipulava sentimentos e redefinia o significado do que era realmente valioso. O clímax atingiu seu ponto mais dramático quando a escrava revelou, finalmente, que a herança carregava consigo uma maldição histórica, nascida de injustiças antigas, contratos mal interpretados e decisões tomadas em nome de riqueza e poder. Aquilo que deveria proteger a família transformava-se em instrumento de revelação e destruição, capaz de afundar não apenas bens, mas reputações, relacionamentos e moral. O marido, agora consciente do desastre iminente, sentiu o peso esmagador da responsabilidade e do arrependimento. A Sinhá, humilhada e surpresa, compreendeu que riqueza jamais seria sinônimo de controle e que inteligência e paciência silenciosa podiam superar títulos e títulos. E assim, naquela manhã que começava a clarear o céu de Minas Gerais, a fazenda testemunhou a transformação definitiva de seu destino. A escrava que substituiu a Sinhá na noite de núpcias tornou-se símbolo de resistência, astúcia e poder silencioso, revelando que cada gesto humano carrega consequências e que a herança, ao invés de trazer segurança, podia afundar tudo em um mar de segredos e revelações. Cada personagem sentiu o impacto de uma história que ninguém poderia ignorar, e cada suspiro carregava a lembrança de que, na vida, o poder verdadeiro muitas vezes reside naqueles que ninguém imagina. Se você está preso a essa narrativa, sentindo cada tensão, cada segredo e cada revelação, prepare-se, no próximo bloco vamos fechar a história, mostrando as consequências finais para a família, a fazenda e a própria escrava. Cada detalhe será revelado, cada fio da trama amarrado, e você vai descobrir como a herança que deveria proteger acabou afundando tudo de forma surpreendente. Não esqueça de comentar suas impressões, deixar seu like e se inscrever para acompanhar o desfecho completo dessa história eletrizante.